Olá, aqui é o Diego do Amigo Católico. Estamos aqui para fazer o nosso programa Vida e Espiritualidade. Neste programa desta semana eu quero conversar sobre São José, o segredo de São José. Qual segredo São José nos ensina para ser homens, mulheres, segundo a vontade de Deus, para ser mães, pais de família? Vamos observar a vida e os ensinamentos desse grande santo que é São José, o patrono da igreja, o pai de Jesus e também podemos dizer, de certa maneira, o nosso pai, o pai da igreja. Qual o maior segredo que eu vejo em São José e que esse segredo precisa ser colocado em prática na nossa vida? O segredo de José é que ele era um homem obediente. Nós precisamos obedecer à vontade de Deus. Isso é algo muito necessário nos nossos dias. Para que nós possamos caminhar nos caminhos do Senhor, nós precisamos ser obedientes, obedecer à vontade de Deus. Primeiramente, nós precisamos começar buscando essa vontade, buscando e encontrando essa vontade de Deus para que a gente siga esse caminho seguro, o caminho da vontade de Deus. A gente vê no Evangelho que São José pensava em deixar a Virgem Maria quando ele descobriu que ela estava grávida, e ele foi avisado em sonhos, e depois desse aviso do anjo, São José faz o quê? São José não hesita em tomar Maria por sua esposa. Então veja aqui a obediência de José. Ele tinha um plano, porque ele era um homem justo, pensando em fazer o melhor para a Virgem Maria. Ele tinha um plano já traçado na sua cabeça, mas diante a vontade de Deus manifesta, ele não pensa duas vezes e esquece a vontade dele para fazer a vontade de Deus. Gente, isso é um segredo tão grande. Nós precisamos tanto fazer isso, buscar a vontade de Deus e obedecê-la. Muitas coisas dão errado na nossa vida porque nós queremos seguir apenas a nossa vontade. Nós somos os senhores da razão, e por querer ser senhores da razão, muitas vezes nós enfiamos os pés pelas mãos. Às vezes a indecisão nos pega, mas se nós buscamos cumprir a vontade de Deus, nós não precisamos ter nem indecisão, porque a vontade de Deus é a melhor sempre. Entre a minha vontade, entre a sua vontade e a vontade de Deus, eu digo para você, sem sombra de dúvida, fique com a vontade de Deus. Então aqui a gente já começa a ver luz que brota da figura de São José, porque os santos, eles são os nossos intercessores, mas são também um modelo a ser seguido. Então São José é modelo para nós. Por quê? Como pai de família, como que nós devemos ser pais? Como devemos educar os nossos filhos? Nós precisamos estar em sintonia com a vontade de Deus, descobrir a vontade de Deus e colocá-la em prática. Aqui vem um desafio até maior para nós, porque cumprir a vontade de Deus começa por encontrar a vontade de Deus. E como nós encontraremos a vontade de Deus? Nós encontraremos a vontade de Deus através de uma vida de oração. Não pense você que ouvir a voz de Deus acontece sempre de maneira extraordinária, como São José. São José, ele ouviu a voz de Deus de maneira extraordinária, através do anjo, pelo sonho. Mas ouvir a voz de Deus acontece no ordinário da nossa vida. Acontece na nossa vida diária de oração. É na vida diária de oração que eu vou aprendendo, que eu vou me acostumando a falar com Deus. E uma vez que eu falo com Deus, eu também preciso buscar escutar a Deus. Agora, esse escutar a voz de Deus não é que Deus vai vir com vozão parecendo do Cid Moreira para falar com você. Não é assim. A voz de Deus é suave. Então, por isso, a vida de oração ela precisa mergulhar sempre em um silêncio. Eu tenho dificuldade com muitas igrejas e até missas que tem muito barulho, sabe? É a música, é o padre que faz muita coisa, e aí a pessoa acaba naquele barulho se dispersando, e disperso, cheio de barulho, não consegue ouvir a voz de Deus. Então nós precisamos, primeira coisa, colocar como meta na nossa vida, para fazer esse segredo de São José ser uma realidade na nossa vida, nós precisamos ter vida de oração, nós precisamos nos acostumar a rezar para aprender a ouvir a voz de Deus. A voz de Deus que vem silenciosa, mas que traz paz. Como que você vai discernir o que é de Deus e o que não é de Deus? O que é de Deus traz paz ao seu coração, mesmo que seja difícil. Mas se é de Deus, aquilo cai e faz sentido, te traz paz. A vontade de Deus nos coloca sempre
uma tranquilidade de coração, que ainda que você tenha que enfrentar dificuldades e provações, se você está na vontade de Deus, essa tranquilidade, essa paz vai tomando conta do coração. Então, primeiro ponto, buscar uma vida de oração para ouvir a voz de Deus e colocar a vontade de Deus em prática sempre, sempre. Buscar a vontade de Deus. Agora, uma coisa aqui que a gente precisa deixar claro: a vontade de Deus não se manifesta em nada que seja contrário aos ensinamentos da igreja. Por exemplo, não é da vontade de Deus que você continue na vida de pecado. Então, para isso não precisa nem ter discernimento, porque para ouvir a voz de Deus é necessário um discernimento. Mas, por exemplo, Deus jamais vai te estimular ao pecado. Deus jamais vai te estimular a fazer alguma coisa que é contrária à moral da igreja. Jamais. A vontade de Deus, ela se manifesta a partir daquilo que a igreja já ensinou. A igreja também é voz de Deus para nós. Quando a igreja coloca um mandamento, um ensinamento, é Deus que nos fala. As pessoas hoje fazem uma distinção. Falar, isso aqui é um ensinamento apenas da igreja, não precisa cumprir não, isso aqui é coisa da cabeça da igreja. Não. A igreja fala em nome de Cristo. Quando ela ensina em matéria de fé, ela está ensinando, conduzida pelo Espírito Santo. Então não é simplesmente coisa da cabeça dos bispos, não. É o Espírito Santo que vai revelando e conduzindo a igreja no caminho da verdade. Então, a voz de Deus que cai no meu coração, ela não pode se opor à voz da igreja e aos ensinamentos da igreja. E uma vez que essa voz caiu no meu coração, eu preciso cumprir. Por exemplo, em situações concretas. Às vezes você está rezando e Deus te pede para você perdoar, mas você fala assim, não, o que essa pessoa me fez foi muito grave, eu não vou perdoar. Você está dizendo não para a vontade de Deus. A vontade de Deus aqui, ela se manifesta claramente, porque é da vontade de Deus que você busque e perdoe. É da vontade de Deus que você viva o perdão. E se você se fecha para o perdão, você está se fechando para a vontade de Deus. No Antigo Testamento, eu acho assim muito bonito que os profetas sempre consultavam Deus. E os reis que eram, por exemplo, os reis, os juízes, os profetas que tinham juízo na cabeça, sempre seguiam a vontade de Deus. E quando seguiam a vontade de Deus, eles tinham êxito na sua missão. Quando eles não seguiam a vontade de Deus, eles não tinham êxito na sua missão. Então, por exemplo, às vezes as coisas estão dando errado na nossa casa, na nossa vida, porque nós não estamos seguindo a vontade de Deus. E por não seguir a vontade de Deus, tudo começa a dar errado. Nós precisamos parar e pedir ao Senhor: Jesus, conduza-me pelos teus caminhos. Eu quero seguir os teus passos na minha vida diária, na minha vida concreta, na criação dos meus filhos. Você jovem, na minha sexualidade, qual a tua vontade para a minha sexualidade? A vontade de Deus é o caminho que vai te levar à sua felicidade. Você vai ser verdadeiramente feliz quando você estiver caminhando nos caminhos que Deus preparou para você. Porque já dizia um santo que a santidade é a felicidade. Se você... Não existe um santo triste, um santo infeliz, um santo rabugento. Não. O santo, ele é por si só feliz, porque a santidade está a felicidade está nessa entrega, nessa doação aos planos de Jesus. Doação àquilo que Jesus nos chama a fazer. Por exemplo, como se explicar que um jovem pode ser realizado em um mosteiro? Em um mosteiro onde ele renunciou todos os bens, tudo, um jovem com saúde, renuncia tudo, uma jovem também, uma freira, ele renuncia tudo e vai para um mosteiro. Como que ele pode ali encontrar a felicidade? A felicidade está em Deus, está em cumprir o desígnio de Deus e a vontade de Deus. O que para o mundo parece loucura, para aquele jovem é a felicidade se concretizando na sua vida, porque ele está dizendo um sim ao chamado do Senhor. E quem diz um sim ao chamado do Senhor é feliz. Jamais será infeliz aquele que busca seguir a vontade do Senhor. Então esse é o segredo de São José. São José foi sempre obediente. Uma vez que ele percebia, ele definia, isso é a vontade de Deus, ele imediatamente ele se colocava a serviço para cumprir aquilo que Deus havia ordenado. Foi assim também na fuga para o Egito. Quando foi avisado por um anjo, já imediatamente, já começou, junto com a Sagrada Família, a fuga para o Egito. José é um exemplo de obediência. Agora, essa obediência, ela precisa ser seguida também
de confiança. Ninguém conseguirá ser obediente sem ser confiante. Confiança e obediência andam muito junto. Nós precisamos confiar em Deus e confiar que Deus tem o melhor para nós sempre. Só assim, meu irmão, você vai conseguir seguir a vontade de Deus. Porque seguir a vontade, quando você, por exemplo, fala assim, não, eu quero seguir a vontade de Deus, agora eu vou obedecer a Deus, não significa que o Senhor vai te livrar de todas as cruzes e todos os sofrimentos. Na caminhada da vida, muitas vezes nós vamos nos deparar com os sofrimentos, com as tristezas, mas se nós estamos buscando a vontade de Deus, até o sofrimento e a tristeza vai ser usado para o nosso bem. Aqui vem a confiança. Eu estou sofrendo, mas eu confio em Deus. Como, por exemplo, os mártires. Os mártires tinham diante de si um dilema. Ou entregavam a vida, ou renunciavam à fé. E o que os mártires faziam? Entregavam a vida, doavam a vida. Isso é confiança. Ter a confiança de que Jesus está ao meu lado. E que eu posso para Ele entregar a minha vida. Ele sabe de todas as coisas, Ele cuida de todas as coisas. Só quem confia é capaz de obedecer a Deus. Peçamos no final desse programa, então, esta graça, a graça da obediência. Senhor, faz-nos obediente. Nos ensina primeiro a ouvir a Tua voz, através da vida de oração, através das inspirações divinas. Dai-nos a graça de ouvir a Sua voz. E uma vez que eu ouça a Sua voz, que eu seja obediente. Senhor, eu preciso vos obedecer. Inspira o meu coração, ilumina o meu coração, para que eu siga a sua vontade, para que eu siga o seu caminho. Que Deus abençoe você. Até semana que vem com mais um programa Vida e Espiritualidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.